Por que os romanos não conseguiram conquistar a Pérsia? No auge de sua expansão, o Império Romano dominava vastas extensões de território, incluindo regiões distantes como a Grã-Bretanha, que se tornou uma de suas províncias. No Oriente Médio, diversos povos e territórios foram incorporados ao domínio romano ou se tornaram aliados e subordinados, úteis aos interesses de Roma. Poucas nações próximas ao Império escaparam desse destino. Entre elas, destacou-se a Pártia, localizada onde hoje é o Irã e que mais tarde daria origem ao Império Sassânida. Embora a região tenha sido conquistada por Alexandre, o Grande, e integrada ao seu império, os romanos nunca conseguiram subjugá-la. Mas por que Roma nunca conseguiu conquistar a Pártia? A rivalidade entre o Império Persa e as cidades-estados gregas remontam aos tempos antigos, quando os persas tentaram repetidamente conquistar a Grécia, mas acabaram sendo derrotados em algumas batalhas decisivas. Após a conquista romana da Grécia e a expansão para territórios como a Síria e o Egito, Roma passou a fazer fronteira com o Grande Império Oriental, então conhecido como Pártia. Inicialmente, os romanos estabeleceram uma aliança com eles, e, em 66 a.C., colaboraram com os partas em campanhas contra a Armênia. No entanto, esta parceria foi logo comprometida pelas disputas territoriais, levando os romanos a invadirem as terras da Pártia. Em 53 a.C., Marco Licínio Crasso liderou uma campanha romana para conquistar a Pártia, aproveitando-se do momento de instabilidade interna desse império. No entanto, os romanos enfrentaram uma derrota devastadora na Batalha de Carras, onde Crasso foi massacrado com seu exército. Apesar dessa derrota, Roma persistiu nos conflitos contra a Pártia e, mais tarde, contra o Império Sassânida, que sucedeu o Império Parta. Em muitas batalhas, os romanos tiveram sucesso, como na campanha do imperador Trajano no século II d.C. Ainda assim, mesmo as investidas militares mais bem-sucedidas não garantiram um controle duradouro sobre essas terras, que logo foram retomadas pelos persas. Por que Roma cobiçava tanto esses territórios? Embora os romanos não dependessem de recursos humanos, como a riqueza da Babilônia, a agricultura desenvolvida e a criação de cavalos para a cavalaria, havia algo ainda mais atraente: a localização estratégica. As terras persas bloquearam rotas comerciais essenciais entre a Europa e o Oriente, incluindo a Rota da Seda, que passavam pela Armênia e ligavam a Europa a regiões como a Índia e a China. Durante séculos, Roma lutou pelo controle da Armênia e dos pontos críticos dessa rota, buscando conquistar o monopólio dessa linha comercial. Um dos principais desafios enfrentados pelos romanos era uma poderosa cavalaria parta. A cavalaria pesada dos partas, conhecida como catafractária, foi precursora dos cavaleiros medievais europeus, capaz de quebrar até mesmo as linhas de infantaria mais experientes. Além disso, os partos contavam com arqueiros montados de alta mobilidade e arcos de longo alcance. Apesar dos romanos obterem vitórias esporádicas sobre os partas no campo de batalha, o Império Romano Oriental, que herdou o legado romano, continuou a se comparar com o poder persa. O Império Oriental incorporou sua própria cavalaria pesada, os clibanários, além de arqueiros montados leves em suas forças militares. No entanto, mesmo um estrategista notável como Belisário, no século VI d.C., não conseguiu derrotar a Pérsia de forma decisiva. A última guerra entre essas potências terminou em um impasse no início do século VII. Pouco depois, o recém-formado Califado Islâmico conquistou a Pérsia, e o cenário mudou, alterando o conflito entre os romanos e a Pérsia por uma nova disputa entre o Império Romano Cristão e o mundo muçulmano. A conquista da Pérsia sempre foi um desafio para Roma, devido à distância, à força militar das pessoas e às barreiras geográficas. Primeiramente, a cadeia de suprimentos era uma dificuldade significativa. Enquanto Alexandre, o Grande, conseguia conquistar a Pérsia devido à proximidade de seu império, Roma estava a cerca de 4.700 milhas de distância. Esse longo percurso tornou complexo o envio de tropas e suprimentos, o que dificultava o controle permanente de um território tão distante. Além disso, a Pártia, embora não tão poderosa quanto os impérios Aquemênida ou Sassânida, era suficientemente forte para resistir aos invasores. Mesmo tendo sofrido saques e invasões esporádicas, os partos controlavam regiões estratégicas da Ásia Ocidental, incluindo a Mesopotâmia e partes da Arábia, e mantinham uma força militar que impedia um avanço além do norte do Irã. Outro obstáculo significativo era a geografia. O Irã é uma região montanhosa, e as montanhas historicamente dificultaram as invasões romanas, como visto na Escócia, onde as terras altas foram uma barreira intransponível. No caso da Pártia, a geografia era ainda mais desafiadora, pois a região abrigava um império organizado com um exército preparado, ao contrário de tribos bárbaras. Por fim, a falta de acesso marítimo direto era um problema para Roma,
que dependia amplamente de sua marinha. Roma conseguiu conquistar lugares como Grécia, Cartago, Egito e Anatólia porque poderia explorar as rotas marítimas a seu favor. Já na Pérsia, com poucas áreas costeiras e portos sob controle persa, limitava a mobilidade da marinha romana. A vantagem de Roma no Mediterrâneo foi anulada na Pérsia, e o exército romano, mais experiente em combates em terrenos planos ou costeiros, enfrentou dificuldades ao avançar em regiões tão isoladas e acidentadas. Assim, a combinação de distância, resistência militar das pessoas e geografia inóspita foi determinante para impedir que Roma conquistasse a Pérsia. A Pérsia era governada por potências formidáveis, como os partas, e, mais tarde, os sassânidas, cujas forças militares se equipararam às que Roma deixava disponíveis no Oriente. Obviamente, se Roma fizesse um esforço total para conquistar a Pérsia, eles conseguiriam. No entanto, se levassem todo o seu exército, milhares de quilômetros de fronteiras ficariam desprotegidas, permitindo invasões bárbaras. Os romanos, e, mais tarde, os bizantinos, herdeiros do legado romano, fizeram várias tentativas para conquistar a Pérsia. Em algumas campanhas, obtiveram certo sucesso, como ao capturar e saquear Ctesifonte, a capital persa, em vários momentos. Em 164 d.C., o general romano Ávidio Cássio capturou a cidade, mas logo abandonou com o estabelecimento de um acordo de paz. Em 198, o imperador Sétimo Severo tomou Ctesifonte e vendeu cerca de 100.000 pessoas como escravos. O auge das conquistas romanas no Oriente aconteceu sob o imperador Trajano, entre 115 e 117 d.C., quando ele avançou sobre a Mesopotâmia, tomando grande parte do território iraquiano e chegando até Susa, antiga capital de Verão dos Partas. Ainda assim, os romanos tiveram dificuldades em manter essas conquistas. Após cada invasão, as fronteiras dos dois impérios se restabeleceram quase como antes, permanecendo praticamente inalteradas por séculos. Devemos nos lembrar que Trajano adoeceu em meio às campanhas. Além disso, teve que sufocar rebeliões em outras partes do império, ou seja, os partos encontraram uma sorte grande. É importante notar que, embora os romanos tenham saqueado Ctesifonte em várias oportunidades, isso não levou à conquista de toda a Pérsia. Ctesifonte ficou na Mesopotâmia, separada geograficamente do Planalto iraniano. A verdadeira Pérsia e as terras centrais da Pártia ficaram fora do alcance de Roma, que não conseguiram reter o controle sobre as regiões que temporariamente conquistou. Por outro lado, as forças persas causaram derrotas devastadoras aos romanos. Em 53 d.C., na Batalha de Carras, os partas infligiram uma derrota esmagadora às legiões romanas. Mais tarde, em 260 d.C., os sassânidas capturaram o imperador romano Valeriano em Edessa, resultando em uma das derrotas mais humilhantes para Roma. Embora os árabes tenham conseguido conquistar Ctesifonte em 637, precisaram de mais de uma década de combates para subjugar completamente o Império Sassânida. A resposta simples para a dificuldade de Roma em conquistar e manter a Pérsia é a distância significativa, que tornava essa tarefa logisticamente inviável. Embora Roma tenha saqueado a capital persa, Ctesifonte, e tenha conquistado algumas regiões próximas, como a Síria e a Mesopotâmia, ficou claro para os romanos que manter essas terras tão distantes não era viável a longo prazo. A Pérsia ficou extremamente longe de Roma e de Antioquia, que era a principal base de operações romanas no Oriente Médio. Para lançar uma invasão, o exército romano cruzou o norte da Síria e a vasta região da Mesopotâmia para alcançar o coração da Pérsia. Esse deslocamento, há 2000 anos, precisaria de um planejamento logístico minucioso e custoso. Diversos generais e imperadores fracassaram ao tentar invadir a Pérsia, incluindo Marco Antônio, Crasso e o imperador Juliano, que, assim como Crasso, perdeu a vida em sua campanha. Mesmo que os romanos conseguissem invadir a Pérsia, manter o controle seria extremamente difícil. A população local não via Roma de forma amigável, e a ocupação certamente geraria revoltas e rebeliões. Para suprimir esses levantes, Roma teria que manter uma presença militar significativa, exigindo mais legiões e, consequentemente, deteriorando ainda mais a economia do império. No entanto, na minha visão, a longo prazo, os romanos seriam muito beneficiados com essa conquista, pois a Pérsia era muito rica. Além disso, o controle da Rota da Seda seria crucial, aumentando ainda mais o comércio romano com os povos orientais. Controlar todo esse território seria muito custoso, e, para assimilar essa população gigante que seria conquistada, levaria pelo menos 2 gerações. Sabendo que suas chances de vencer os romanos em uma batalha direta eram pequenas, os partas adotaram uma estratégia defensiva eficaz. Eles recuavam para o leste e implementavam uma tática da terra arrasada, destruindo suprimentos e deixando para trás territórios devastados.
Esse movimento dificultou o avanço romano, que precisava lidar com a escassez de recursos. Além disso, eles usavam ações rápidas de guerrilha para atacar as linhas de abastecimento romanas e emboscavam unidades isoladas, aproveitando o cansaço e a vulnerabilidade do exército invasor. Em uma campanha de sucesso, o imperador Diocleciano derrotou o exército persa, e seu co-imperador chegou a reivindicar a anexação da Pérsia. Diocleciano, no entanto, decidiu não seguir essa ideia, ciente das dificuldades de manter territórios tão distantes do Mediterrâneo. Ele sabia que expandir as fronteiras de Roma até o coração da Ásia Central e as proximidades da Índia seria insustentável. Naquela época, as limitações nos transportes e comunicações já dificultavam a coesão de um império que se estendia da Grã-Bretanha até a Mesopotâmia. A diferença entre o sucesso dos gregos em enfrentar a Pérsia e a dificuldade dos romanos em conquistar o mesmo resultado pode ser explicada por uma série de fatores, incluindo estratégias militares, desafios geográficos e dinâmicas internas de cada império. Embora tanto gregos quanto romanos tenham se confrontado com o Império Persa em diferentes períodos, cada conflito teve um contexto e especificidades específicas que influenciaram seu destino. Durante as guerras greco-persas no século V a.C., os gregos obtiveram vitórias decisivas, em grande parte devido às táticas militares inovadoras e à união entre as cidades-estado. Liderados por estrategistas como Temístocles e Leônidas, os gregos combinaram guerra naval, infantaria disciplinada e posicionamento estratégico para enfrentar as forças persas. Na Batalha de Maratona em 490 a.C., por exemplo, os atenienses, mesmo em desvantagens numéricas, conseguiram derrotar os persas, garantindo uma vitória significativa. Uma vantagem essencial para os gregos era o conhecimento do terreno. A geografia montanhosa e irregular da Grécia favorecia suas defesas e dificultava as operações militares persas, que não estavam familiarizadas com o relevo local. Esse cenário permitiu que os gregos usassem estratégia de guerrilha e posicionamento estratégico com grande eficácia, aproveitando-se de sua familiaridade com a região. Além disso, o orgulho e a determinação dos gregos em defender sua independência fortaleceram sua resistência. Apesar das rivalidades regionais, as cidades-estado gregas se uniram contra o inimigo comum, como exemplificado pela Batalha das Termópilas em 480 a.C., onde um pequeno grupo de espartanos e aliados resistiu bravamente ao numeroso exército persa. Já no caso de Roma, vários fatores dificultaram o avanço contra a Pérsia. Diferentemente dos gregos, os romanos enfrentaram os persas em períodos posteriores, quando o Império Romano já estava sobrecarregado por sua vasta extensão territorial, o que comprometia sua capacidade de alocar recursos e manter um controle eficaz nas fronteiras. Outro ponto importante é que os gregos lutavam uma guerra pela sobrevivência, enquanto os romanos nunca foram realmente ameaçados pelos partas, apenas disputas nos territórios orientais de Roma. Além disso, sob a dinastia sassânida, os persas aprimoraram suas táticas militares, destacando-se pela cavalaria pesada e pela habilidade com o arco e flecha, que representaram um desafio formidável para as legiões romanas. A mobilidade e a eficácia da cavalaria persa tornaram as estratégias tradicionais romanas menos eficazes no campo de batalha. A instabilidade interna foi outra grande dificuldade romana. Com crises políticas, disputas de sucessão e problemas econômicos, o Império Romano frequentemente desviava sua atenção dos conflitos externos para resolver questões internas. Uma mudança frequente de liderança e de lutas pelo poder interno enfraqueceu o progresso militar e dificultou o enfrentamento eficaz de ameaças como a Pérsia.